Na cidade de Xuanjing, dentro da majestosa mansão do grande preceptor, o protagonista Li Fan comemorava mais um aniversário. Belas damas o serviam com respeito e admiração, enquanto inúmeros servos se ajoelhavam, oferecendo votos de felicidade e prosperidade. Em pouco mais de 50 anos, Li Fan saiu do absoluto nada para se tornar o grande preceptor do império. Seu poder era tão avassalador que ninguém no mundo mortal ousava desafiá-lo. Sua trajetória, por si só, seria digna de uma novel com milhões de palavras. Quando transmigrou para aquele mundo, Li Fan era apenas um estudioso pobre, fraco e impotente. Agora, 50 anos depois, ao olhar para tudo que havia conquistado, percebeu que cada sacrifício havia valido a pena. Ele tinha poder, riqueza, prestígio, uma família, tudo parecia perfeito. Até que, de repente, um de seus subordinados invadiu o salão da festa em completo desespero. Grande preceptor! Fogo está caindo do céu! O homem tremia enquanto falava. Disse que as chamas pareciam descer diretamente dos céus e avançavam em direção à mansão. Alguns acreditavam que aquilo poderia ser um sinal de grande sorte. Li Fan franziu a testa. Algo não estava certo. Ele decidiu ir verificar pessoalmente. Ao sair, viu o céu rasgado por chamas caindo como meteoros. Mas aquilo não era um presságio de sorte. No alto dos céus, dois homens poderosos lutavam sobre a mansão. O coração de Li Fan gelou. Cultivadores. Enquanto seus subordinados e as mulheres ao redor olhavam fascinados, acreditando estar presenciando a revelação de imortais benevolentes, Li Fan estava completamente apavorado. Ele sabia. A presença de cultivadores nunca significava algo bom para os mortais. No céu, o cultivador de cabelos negros encarava seu oponente e falou com frieza. Kou Hong, você realmente achou que poderia escapar só porque fugiu para uma terra abandonada pelos imortais? Kou Hong riu com desdém. Por não possuir a técnica de formação do núcleo, fiquei preso no estabelecimento da fundação por 100 anos. Mas agora eu a consegui. Como eu poderia simplesmente me entregar? O cultivador de cabelos negros suspirou. Você não está errado. O caminho para o núcleo dourado é solitário. Mesmo existindo inúmeros métodos no mundo, incontáveis cultivadores ficam presos no estágio inicial por toda a vida. Seu olhar se tornou afiado como uma lâmina. Sendo assim, como eu poderia deixar você escapar carregando uma técnica de longevidade bem diante dos meus olhos? Kou Hong gargalhou. Fomos irmãos por 100 anos, e agora sacamos espadas um contra o outro por causa de uma técnica. Sei que não sairei vivo, mas com tantos mortais abaixo de nós, será que você conseguirá resistir ao miasma imortal mortal? Sem responder, o cultivador de cabelos negros ergueu sua espada e a apontou para Kou Hong. Kou Hong invocou sua própria lâmina e sorriu. Se você não resistir ao miasma dessa área, talvez eu ainda tenha uma chance de sobreviver. No instante seguinte, os dois lançaram seus ataques. A colisão de suas técnicas fez o céu explodir. Uma onda de energia devastadora se espalhou como um cataclismo, varrendo toda a cidade de Xuanjing. Naquela batalha, Li Fan, seus servos e as mulheres ficaram completamente paralisados. Ele só conseguia lamentar uma coisa: ser mortal. Quando recuperou a consciência, Li Fan acordou em meio aos escombros da mansão. Com o corpo ferido, levantou-se cambaleando e começou a procurar desesperadamente por sua esposa e seus filhos. Mas era tarde demais. Eles estavam mortos. Ao conseguir se erguer por completo, Li Fan viu o que restara de sua amada cidade. Tudo estava destruído. Corpos cobriam as ruas. Um mar de chamas consumia Xuanjing. Para onde quer que olhasse, havia apenas morte e ruína. Provavelmente menos de uma em cada 100 pessoas sobreviveu àquela catástrofe. Tomado por uma fúria silenciosa, Li Fan se perguntou: Como cultivadores realmente existiam neste mundo? Desde o momento em que se tornou um oficial, ele usou todo o poder disponível para buscar qualquer pista sobre o caminho imortal. Quando se tornou o preceptor imperial, vasculhou o mundo inteiro mais do que qualquer outro. Do mar de gelo ao norte até os confins da grande Xuan. Não havia uma única prova da existência de cultivadores. Com o tempo, ele desistiu. Envelheceu. E agora, dois imortais apareceram diante dele, destruindo tudo. Li Fan sentiu que o destino estava zombando dele. Tomado pela raiva, ele ativou um poder. O Anzen. Textos brilhantes surgiram diante de seus olhos. Uma frase se destacava entre todas. Quando a verdade é tratada como ficção, a ficção se torna verdade. Uma luz intensa envolveu tudo, e uma mensagem surgiu. Carregamento completo. Virtualizar o cenário atual e retornar ao ponto inicial? O Anzen. Esse era o nome do tesouro único de Li Fan.
Sua habilidade era transformar o real em falso e o tangível em ilusório. Ele convertia as experiências reais de Li Fan em uma simulação, permitindo que ele retornasse ao ponto inicial, ao momento exato em que transmigrou para aquele mundo. Na verdade, essa já era a segunda vida de Li Fan no reino da Grande Xuan. Na primeira vida, apesar de grandes ambições, ele foi apenas um homem comum. Tentou seguir o caminho dos eruditos, falhou nos exames imperiais, desistiu da carreira oficial após os 30 anos, abriu um pequeno negócio, acumulou algum dinheiro, casou-se, teve filhos. Viveu uma vida simples. Somente quando estava velho, à beira da morte, seu tesouro único despertou. O Anzen. Na segunda vida, ele se tornou imparável. Mesmo assim, Li Fan não podia reiniciar imediatamente. Ainda havia coisas a fazer. Ele ordenou que os soldados controlassem o caos e que o acampamento militar fora da cidade mantivesse a ordem após o desastre. Decidiu não reiniciar ainda. Aceleraria a reconstrução com seu batalhão mais confiável e, mais importante, enviaria agentes secretos para investigar o paradeiro dos dois cultivadores. Após um mês, a cidade arruinada de Xuanjing começou a dar sinais de vida. Mas nenhuma notícia dos cultivadores. Sem mais nada que o prendesse àquela vida, Li Fan tomou sua decisão. Seu tesouro perguntou novamente: deseja virtualizar o cenário atual e retornar ao ponto inicial? Li Fan concordou sem hesitar. Sua vida começou a regredir, da velhice à juventude. Enquanto tudo retrocedia, ele manteve gravados em sua mente dois nomes: Dong Xuanzi, Kou Hong. Estarei esperando por vocês em 50 anos. Ao iniciar uma nova vida, Li Fan tinha absoluta certeza de uma coisa: riqueza e glória já não significavam nada. Desta vez, ele caçaria imortais. Li Fan retornou ao primeiro ponto de âncora, tomado por uma imensa alegria. Seu comportamento havia se tornado estranho, a ponto de quase ser forçado por sua tia a beber uma água de exorcismo obtida com a feiticeira da vila. 6 meses depois, Li Fan prestou os exames provinciais. Embora sua colocação tenha ficado em torno do 30º lugar, conseguiu se tornar um júri, trazendo honra para seus ancestrais. No segundo ano, prestou os exames metropolitanos e foi aprovado. Em seguida, teve um desempenho excelente no exame do palácio, ficando na segunda classe e recebendo o título de Jinshi. Depois disso, usando suas conexões em Shenzhen, obteve o cargo de magistrado do condado de Wei, em Jianan. No terceiro ano, Li Fan começou a acumular seus próprios seguidores de confiança e produziu com sucesso um lote de explosivos e armas de pederneira. No quinto ano, refugiados se revoltaram contra a mansão do príncipe de Lanja. Li Fan liderou suas tropas até o local e salvou a família do príncipe, que ficou extremamente grato a ele. No sexto ano, Li Fan foi promovido a prefeito de Jianguai e se casou com a filha do vice-ministro. No sétimo ano, sua esposa deu à luz um filho. Li Fan realmente não perdia tempo. No 10º ano, a princesa de Lanja deu à luz um filho. Li Fan foi pessoalmente parabenizá-la e ofereceu um presente. No 15º ano, o imperador faleceu. O príncipe de Lanja assumiu o trono, mudando o título de reinado para Xuanjing. O agora imperador Xuanjing convocou Li Fan à capital, promoveu-o a vice-ministro da guerra e ordenou que liderasse o exército para suprimir as rebeliões. No 18º ano, Li Fan erradicou completamente os exércitos rebeldes. O imperador Xuanjing retomou sua autoridade militar e o promoveu a ministro da guerra, nomeando-o também como grande tutor do príncipe herdeiro. No 20º ano, a imperatriz foi subitamente implicada em um caso de bruxaria. O imperador Xuanjing, furioso, a confinou no Palácio Frio. O príncipe herdeiro procurou Li Fan em segredo, pedindo ajuda, e Li Fan aceitou de bom grado. Após uma investigação particular, descobriu quem havia armado a conspiração contra a imperatriz e limpou seu nome. Mesmo assim, o imperador não a libertou do Palácio Frio. No 25º ano, Li Fan recebeu secretamente a notícia de que alguém o havia denunciado por visitar a imperatriz no Palácio Frio. Porém, naquele mesmo ano, o imperador Xuanjing foi assassinado a caminho da capital. Os ministros então resgataram a imperatriz, e o príncipe herdeiro ascendeu ao trono com o título de reinado Kangnin. No 26º ano, Li Fan foi nomeado grande preceptor e chanceler do gabinete de deliberação, alcançando o auge do poder político. Ele aproveitou essa posição para eliminar seus oponentes e construir sua própria facção na corte imperial. No 30º ano, o povo conhecia apenas o nome do grande preceptor, não o do imperador. No 31º ano, a imperatriz viúva engravidou e deu à luz um filho de Li Fan. No 38º ano, o imperador Kangnin morreu de depressão. No 40º ano, a imperatriz viúva faleceu devido a uma doença. No 45º ano, a esposa de Li Fan morreu. No 46º ano, seu primeiro filho faleceu por doença. No 50º ano, 2 imortais chegaram do abismo ruinoso,
destruindo a cidade de Shenzhen. Lin Fan conseguiu escapar por pouco com vida. Essa simulação havia chegado ao fim. Lin Fan teve que escolher uma entre 4 opções para manter. A primeira era um item que possuía durante a simulação. A segunda, seu reino de cultivo. A terceira, a memória de uma pessoa intimamente ligada a ele, que poderia herdá-las. A quarta opção era abrir mão de tudo isso para acelerar o progresso de carregamento. Lin Fan se perguntava se tudo que viveu era real ou apenas uma ilusão, ou se tudo não passava de uma simulação criada por um realismo extremo. Talvez, ao atingir certo ponto, a linha entre o verdadeiro e o falso simplesmente deixasse de existir. Ainda assim, decidiu deixar essas questões de lado por um momento e escolher entre as 4 opções. As 2 primeiras eram autoexplicativas e seriam de grande ajuda caso ele seguisse o caminho do cultivo. Infelizmente, em sua vida passada, ele era apenas um mortal. Quanto à terceira opção, não havia como saber como a pessoa ficaria após receber décadas de memórias. A estabilidade era o mais importante. Restava, portanto, a quarta opção. A habilidade de transformar realidade em ilusão exigia carregamento. Quando Lin Fan recebia um golpe fatal, essa habilidade consumia o progresso acumulado para protegê-lo automaticamente. Foi assim que sobreviveu a várias experiências de quase morte em sua vida passada. Portanto, a quarta opção era a escolha mais sensata. Lin Fan escolheu acelerar o carregamento. Ele havia vivido 3 vidas, acumulando um total de 166 anos. Quanto ao limite de sua idade mental, lembrava que em sua última vida já ultrapassava os 900 anos, e agora havia superado a marca dos 1000. Quando alguém carrega memórias demais, a resistência mental chega a um limite. Um fardo excessivo pode esmagar a alma. Isso é o que chamam de erosão do tempo. Contudo, esse limite aumenta conforme a força de vontade se desenvolve. Assim, quando Lin Fan entrasse no caminho do cultivo, isso não seria um problema. O objetivo de Lin Fan nesta vida era aprender os segredos do cultivo com aqueles 2 cultivadores. Daqui a 50 anos, eles desceriam sobre a cidade de Xuanjin. Se Lin Fan estivesse preparado e eles, despreparados, talvez tivesse uma chance de vencer. Além de armas e explosivos, ele poderia usar o chamado miasma imortal mortal mencionado pelos cultivadores. Mas Lin Fan não pretendia esperar 50 anos. Como os 2 imortais vinham do abismo ruinoso ao leste, ele poderia enviar pessoas para investigar as profundezas do abismo antes. Lin Fan dizia que o pior da vida era não ter um objetivo. Em sua vida passada, muitas vezes acordava no meio da noite, na cama da imperatriz, sentindo um enorme vazio e confusão. Ele já havia alcançado o auge como mortal. Não havia mais para onde subir. Poder, prazer, depois de tantas repetições, tudo havia perdido o sabor. Lin Fan pensava que, talvez, em mais algumas reencarnações, acabaria encerrando a própria vida. Mas a aparição daqueles cultivadores lhe mostrou uma nova possibilidade. Ele sentia como se estivesse diante de um mundo totalmente novo. Ansiava pelo cultivo, desejava alcançar a imortalidade, e ninguém seria capaz de impedi-lo. Com a experiência de 2 vidas, tudo fluiu com extrema facilidade. Lin Fan participou novamente dos exames imperiais. Porém, agora, com décadas de experiência no poder, seus resultados foram infinitamente superiores aos da vida passada. Passou em primeiro lugar em todos os mesmos exames, ganhando fama em todo o império. Depois disso, escolheu servir como oficial no condado de Wen. Embora muitos na corte ficassem confusos e desapontados, seu pedido foi aprovado graças à enorme reputação que havia conquistado e ao profundo conhecimento dos oficiais locais. Lin Fan dominou o condado rapidamente. No 4º ano de sua nova vida, procurou secretamente alguém que pudesse servir como sósia do príncipe de Lanja e o treinou como agente de confiança. No 5º ano, ordenou que seu subordinado se disfarçasse de refugiado e atacasse a mansão do príncipe. Lin Fan fingiu que iria resgatá-lo, mas, na verdade, coordenou tudo por dentro e exterminou toda a família do príncipe, colocando o sósia em seu lugar. A partir de então, passou a controlar a mansão do príncipe de Lanja nos bastidores. No 9º ano de ancoragem, o casamento do príncipe de Lanja com a neta do grande erudito chefe ocorreu conforme o planejado. Naquela noite, Lin Fan invadiu o quarto nupcial e teve relações conjugais com a princesa de Lanja. No 10º ano de ancoragem, ela deu à luz um filho que, obviamente, era de Lin Fan. No 15º ano, o imperador adoeceu gravemente. Após receber o decreto de sucessão, Lin Fan levou seus seguidores à capital. Depois que o príncipe de Lanja subiu ao trono, Lin Fan posicionou descaradamente seus aliados na corte. Com a cooperação secreta do chanceler-chefe, tomou o controle com facilidade. No 20º ano, após ajudar seu filho a se tornar imperador, Lin Fan se nomeou grande preceptor, saindo das sombras e voltando a comandar todos segundo sua vontade. A partir daí,
as engrenagens do reino de Grande Shua não apenas continuaram girando, como passaram a girar ainda mais rápido. No 35º ano, em sua mansão, Lin Fan conversava com um subordinado. Perguntou se era verdade que o miasma sobre o abismo realmente se dissipava por meia hora a cada 15 anos. O subordinado confirmou. O acampamento buscador de imortais vigiava o abismo dia e noite. Dias antes, haviam feito uma descoberta. Quando o miasma denso se dissipava, uma luz podia ser vista emergindo do fundo do abismo. Com o uso de telescópios, observaram cenários invertidos. Embora cada pessoa visse algo diferente, todos relataram milhares de montanhas se erguendo em cadeias infinitas, construções magníficas escondidas entre elas, cidades sobre planícies repletas de movimento, com populações que ultrapassavam 1 milhão de habitantes, além de uma cidade flutuante no céu e bestas voadoras. Confirmando que era dali que os cultivadores vinham, Lin Fan perguntou se haviam encontrado uma forma de descer. O subordinado respondeu que não. Sempre que alcançavam certa profundidade, eram despedaçados por um vento astral repentino, tão aterrador que nem a armadura mais resistente resistia por um instante. Lin Fan dispensou o subordinado. Observando a lua cheia, murmurou que realmente teria de esperar pelos dois cultivadores. Finalmente, o 50º ano chegou. Assim como na vida passada, duas auras surgiram no céu. Porém, desta vez, enquanto os cultivadores conversavam, uma onda de tiros avançou em direção a eles. Ko Hong, perguntando se quem ousava atacá-lo pelas costas. Logo abaixo deles, vários soldados disparam com rifles. Ko Hong não entende o que são aquelas cápsulas de metal e as detém com um simples movimento da mão. Em seguida, usa chamas para desarmar os soldados. Curioso, Ko Hong acha aquelas armas interessantes, pois utilizavam estruturas mecânicas complexas em vez de formações, e poder explosivo em vez de energia espiritual. Após vários milhares de anos, os mortais exilados nesta terra esquecida pelos imortais haviam conseguido pesquisar e criar um objeto tão refinado. Mas tais armas só funcionavam naquele lugar, onde o grande dão era incompleto. Fora da terra abandonada, não passariam de sucata inútil. Quebrando todas as armas com seu poder, Ko Hong pergunta como meros mortais ousavam atacar cultivadores como eles. Diz que, no começo, até sentiu um pouco de culpa, mas que aqueles mortais estavam, claramente, pedindo para morrer. Assim, ele invoca sua técnica do Dão, rugido do dragão de fogo, lançando-a contra os soldados da mansão. A técnica é tão poderosa que, ao atingir o alvo, a destruição se espalha por toda a cidade, deixando tudo semelhante à vida passada de Lin Fan, a mansão envolta em chamas. No entanto, Ko Hong se vê completamente espantado. Ele tinha certeza de que o rugido do dragão de fogo não era algo que mortais pudessem suportar. Ainda assim, todos os soldados de Lin Fan permaneciam vivos, sem ferimentos significativos. Então Dão Xuanzi explica. As armas dos mortais haviam sido banhadas em sangue mortal e, depois dispostas ao miasma imortal mortal, suas técnicas daoístas foram enfraquecidas. Dão Xuanzi chega à conclusão de que haviam sido emboscados assim que chegaram àquele lugar, e que o miasma imortal mortal havia sido usado de propósito. Estavam claramente preparados para lutar contra cultivadores. Ele diz que aquele lugar era estranho e que não deveriam ficar ali por mais tempo. Ko Hong concorda. Mas, assim que se viram para ir embora, uma voz os ameaça. Se fugirem, a notícia de que obtiveram um método de formação do núcleo se espalhará por todo o mundo da cultivação. Ambos ficam em choque. Perguntam-se como alguém poderia ter acesso a uma informação que apenas eles possuíam. Antes que pudessem reagir, bombas são arremessadas contra eles. O Hong, enfurecido, tenta se defender usando sua técnica das chamas. Dão Xuanzi percebe que há algo errado e grita para que ele recue. Porém, era tarde demais. As chamas de Ko Hong detonam todas as bombas, que estavam infestadas de miasma imortal mortal. A cidade inteira é coberta por uma chuva pesada de miasma. Os dois cultivadores, enfraquecidos, são lançados ao chão e cercados pelos soldados armados. Dão Xuanzi é o primeiro a conseguir se levantar. Um soldado então anuncia que o grande preceptor deu a ordem. Se eles se rendessem sem lutar, teriam suas vidas poupadas. Dão Xuanzi zomba da ideia de se render sem lutar, mas, antes que pudesse agir, vê o anel de armazenamento de Ko Hong voando em sua direção. Chocado, ele se vira para o amigo. Ko Hong, que já havia aceitado seu destino, pede para que Dão Xuanzi pegue seu anel de armazenamento e fuja. Logo em seguida, seu corpo cai, sem vida. No instante de sua morte, um enorme dragão dourado surge nos céus da cidade. O espírito do dragão começa a se transformar diante de todos. Ao completar a transformação, ele se torna um galho de árvore, e uma voz ecoa pelos céus.
Ko Hong, cultivador do estabelecimento da fundação, trilhou o Dão por 205 anos. Alcançou sua fundação do Dão com um item raro, o cajado do dragão de chifres. Nesta terra abandonada pelos imortais, foi cercado por milhares de mortais e ferido por descuido pelo miasma imortal mortal. Sua cultivação foi perdida instantaneamente. Sua vida chegou ao fim. Agora, seu corpo morreu e seu Dão se desfez, retornando ao Dão celestial. Nesse momento, um soldado anuncia a Dão Xuanzi que o grande preceptor não deseja lutar até a morte. Se ele desistisse da resistência, sua segurança seria garantida. De longe, Lin Fan observava tudo. Ele parecia ter ouvido uma voz estranha vinda do céu no momento da morte de Ko Hong. Mas, fosse o que fosse aquele som, já não importava. Caçar imortais vivos nesta vida havia se tornado um sonho impossível. Lin Fan não imaginava que o miasma imortal mortal fosse tão letal para cultivadores. De volta a Dão Xuanzi, ele se levanta e diz aos soldados que não sabe quem eles são nem quais são seus objetivos. Mas agora que ele e seu amigo haviam sido vítimas de armadilhas, com um deles morto e seu Dão destruído, não havia mais o que discutir. Ele não aceitaria nenhuma rendição. Dão Xuanzi declara que aquele homem, escondido atrás de mortais e usando o miasma imortal mortal, algo desprezível aos olhos de todos os cultivadores, havia causado a morte de seu irmão Ko Hong, uma morte indigna. Erguendo-se aos céus, Dão Xuanzi diz que todos haviam testemunhado o milagre da fundação do Dão de seu irmão, e que agora era hora de verem a dele. Fazendo um gesto com as mãos, ele recita: com os milagres do céu e da terra, eu construo minha fundação do Dão. Minha fundação do Dão se chama Dão Xuan. No momento em que o nome é pronunciado, uma espada do tamanho de uma cidade aparece, rasgando os céus. Dão Xuanzi a lança em direção à mansão de Lin Fan. Apenas com o impacto, todo o terreno da cidade se racha. Lin Fan recita o nome de seu tesouro e retorna ao espaço de simulação virtual. Após quase morrer, Lin Fan reflete: o poder de um cultivador no auge do estabelecimento da fundação era completamente diferente. Sem um miasma imortal mortal, mesmo que ele reencarnasse 100 vezes e elaborasse 100 planos, não seria suficiente. Ele também não esperava que o miasma fosse capaz de fazer o corpo de Ko Hong morrer e seu Dão desaparecer tão rapidamente. Achava que aquele papo de irmãos por 100 anos era apenas uma forma de dizer, não imaginava que o laço entre eles fosse tão profundo. Ao lembrar dos acontecimentos, Lin Fan percebe que, mesmo lutando entre si, ainda existia uma amizade verdadeira entre cultivadores, algo que ultrapassava o comum. Então ele se lembra de Dão Xuanzi dizendo que o caminho do núcleo dourado era solitário. As artes imortais não podiam ser cultivadas em conjunto. Se até homens com laços tão profundos agiam dessa forma, como seria, então, o verdadeiro mundo do cultivo? Mas não importava o quão perigoso fosse o caminho, Lin Fan não hesitaria. Além disso, com a ajuda de sua técnica, Wan Zhen, desde que fosse cuidadoso, ninguém poderia detê-lo. Da última vez, ele havia escolhido atacá-los ao mesmo tempo. Desta vez, Lin Fan tentaria conquistar um deles. Ao observar seus status, percebe que seu limite de idade havia aumentado algumas dezenas de anos. Ele estava próximo do teto. Se contasse sua vida antes da transmigração, aquela já era sua quinta vida. O caminho para a imortalidade era realmente difícil, mas ele esperava que os próximos 50 anos não fossem em vão. Então somos levados ao 35º ano da âncora. Com base na experiência da última simulação, Lin Fan já sabia que o miasma espesso acima do abismo se dissipava a cada 15 anos. Por isso, foi pessoalmente até lá para ver com os próprios olhos. Após algum tempo, uma enorme quantidade de miasma branco começou a jorrar do abismo como uma cachoeira reversa, subindo aos céus. O vento intenso durou quase 1 hora, até que o miasma denso finalmente se dispersou. Lin Fan então pega seu telescópio e olha para o fundo do abismo. Segundo seus informantes, a visão daquele lugar mudava dependendo de quem observava. Ao focar no fundo, Lin Fan vê ruínas, e uma escrita em vermelho. O caminho da imortalidade está morto. Confuso e chocado, Lin Fan se pergunta o que aconteceu naquele lugar, e, principalmente, o que aconteceu com o mundo do cultivo inteiro.